sejam bem-vindos para o nosso curso de Informática para Concursos. Nós vamos falar agora sobre os conceitos básicos de microinformática. Quando a gente fala dos conceitos básicos de informática para concurso, uma coisa muito importante é saber a diferença entre hardware, o termo hardware, e o termo software. Então vamos começar vendo essa diferença comigo, acompanhe aqui na tela. Hardware é considerado a parte física da informática. Isto é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que eu posso tocar. Então sempre que eu imaginar uma questão de prova falando sobre hardware, primeiro eu tenho que identificar a teoria do significado de hardware. Hardware então é a parte física da informática. Bem, professor, mas só dizer a parte teórica, dizer que hardware é a parte física, não me leva muitas vezes à resposta da prova. É verdade. Então o que mais eu tenho que saber sobre hardware? Acompanha comigo. Aqui eu mostro alguns exemplos, porque a prova pode sugerir elementos e aí tu tem que dizer, de acordo com a questão, quais são considerados hardware ou software. Para descobrir se é hardware, a maneira é bem simples. Observa, se é palpável, se eu posso tocar, é parte física, portanto é hardware. Pegando exemplos aqui, o gabinete do teu computador ali, ó. O gabinete é palpável? Eu posso tocar no gabinete? Sim. Então o gabinete é considerado hardware, porque é palpável, porque eu posso tocar, então é parte física. Se eu pegar o vídeo, o monitor do computador, é hardware ou software? É hardware, porque eu posso tocar no vídeo, eu posso tocar no monitor. Então, se ele é parte física, se eu posso tocar, ele vai ser considerado hardware. O mouse, que também está exemplificado aqui, hardware, porque eu posso tocar no mouse. Parte física, hardware também. E mais um exemplo aqui, o teclado, parte física, porque eu posso tocar no teclado, então também vou considerar hardware. Até aí tranquilo, sem maiores problemas. Observa mais um exemplo, só para consolidar uns dos principais equipamentos que de fato são considerados hardware. Aqui nós temos um scanner, e o scanner, é claro, também posso tocar, é parte física, portanto também é hardware. E por aí vai, os exemplos são muitos. Impressora é um outro exemplo de hardware bem famoso. Pode tocar na impressora? Pode. Então a impressora também vai ser considerado um dispositivo de hardware. Resumo da obra até agora. Tudo que é palpável, tudo aquilo que eu posso tocar é parte física, portanto na informática é considerado como hardware. Aqui eu mostro vários dispositivos considerados como hardware. Agora observa o que eu fiz aqui. Eu acabei de colocar bem aqui memória RAM. Aqui eu tenho um pente de memória RAM. Como assim um pente? Um pente de memória RAM é um módulo, uma plaquinha, e nessa placa tem vários microchips, onde são armazenados os dados de uma memória chamada memória RAM. Claro que nós não estamos estudando ainda a função da memória RAM, isso a gente vai ver mais tarde. Por enquanto, eu gostaria que tu me dissesse se a memória RAM é considerada hardware ou software. Observa, a memória RAM é hardware. Como assim, professor, memória vai ser hardware? Sim, porque a memória RAM, ela é palpável, ela é parte física. Nós podemos tocar aqui no pente de memória RAM, no módulo, nós podemos tocar nos microchips de memória RAM. Portanto, se eu posso tocar nos microchips de memória RAM, se eu posso tocar no pente de memória RAM, se a memória RAM é palpável, se ela é parte física, então eu vou chamar essa memória RAM de hardware. E muita gente em prova, muitas vezes indica que a memória RAM é software, o que está errado. Observa o cuidado na prova. Memória RAM. Muita gente vai lá e responde, é software. Errado, memória RAM, agora não pode esquecer, é hardware. Quando a gente fala das memórias do computador, e não só da memória RAM, a memória ROM é hardware também. A memória flash, que é a memória que vem no pendrive ou nos dispositivos SSD, também é hardware. Existe um tipo de memória chamada memória virtual. Esta não. A memória virtual é software, mas a memória RAM do computador, a memória ROM, a memória flash, entre outras memórias, compõem parte física. Apenas a memória virtual, que por ter esse nome, memória virtual, não é real, é virtual, e se não é real, não é palpável, a memória virtual é software. As demais memórias indicadas no teu computador são consideradas hardware. Principalmente lembrar que a memória RAM é hardware, que a memória ROM é hardware, que a memória flash é hardware. Isso tem que saber para efeito de prova. Beleza, agora que nós vimos vários exemplos de hardware visivelmente ali, a gente viu no visual, vamos dar uma olhada agora então nessa parte mais teórica, pegando e eu fiz uma lista aqui de elementos que tu consideraria hardware.
Então, desde o processador do computador, que é a CPU, que é a unidade central de processamento, é hardware, o teclado, como a gente viu, o mouse, o vídeo, a impressora, o scanner, tudo isso hardware. As placas que tu conecta muitas vezes no teu computador também são palpáveis. Eu posso tocar na placa de rede, ela é parte física, é exemplo de hardware. Eu posso tocar na placa de vídeo, é parte física, também exemplo de hardware. Eu posso tocar na placa de som. Portanto, a placa de som também é um exemplo de hardware. O modem, lembra? Modem, professor, lá na minha casa eu tenho um modem que me permite conexão com a internet. Beleza, então o modem também é um exemplo de hardware, porque tu pode tocar no modem. Pendrive é hardware. O HD, o disco rígido, que está lá dentro do teu computador, tu pode tocar no disco rígido, ele é hardware também. As unidades de armazenamento, como as unidades de CD e as unidades de DVD, também é um equipamento, também posso tocar, também é parte física, então também é um exemplo de hardware. As memórias do computador, principalmente lembrar da memória RAM e da memória ROM, como também sendo exemplos de hardware. E aqui botei um termo que vai merecer um debate todo especial. O termo drive, observa, drive, sem R no final, drive. Isso é considerado um dispositivo de armazenamento de dados. Eu digo o pendrive e é hardware. Eu digo o drive de CD, o drive de DVD, é hardware. Eu digo o HD, o HDD, o hard drive disk. Quando é drive sem R no final, isso é dispositivo de armazenamento. E dispositivo de armazenamento é hardware, é parte física. Então, quando tu enxergar drive sem R no final, é hardware, é parte física, porque está se referindo a dispositivo de armazenamento. Lembra? O pendrive é palpável, posso tocar, parte física, portanto, hardware. Ok, pessoal? Então, fizemos uma lista aqui de vários exemplos de hardware que, como eu disse, compõem o que chamamos de parte física.